O hino 115. Louvado seja Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, Rei da paz. Temos entre nós o nosso irmão Manuel, que ancião lá em Goiás, conhecido também já da nossa Irmandade, como ele testificou. Tenho também o meu irmão, que é o nosso encarregado regional, junto à sua esposa, que estão aqui congregados. Se o Senhor nos der graça também, irmãos, algumas obras poderemos contar. E se a Irmandade local estiver na comunhão e quiser dar liberdade a estes nossos irmãos, certamente também Deus por isso vos recompensará. Não temem que, se porventura alguém também fez voto para pagar, não levará a responsabilidade por não ter levantado aqui, uma vez que terão os demais cultos que se seguirão e terão oportunidade. Então, se os irmãos estão nesta comunhão, aguardemos, irmãos, que o Senhor, por meio dos seus servos, também nos faça glorificar o seu nome pelas obras que haveremos de ouvir, para que o nome de Deus em tudo seja engrandecido. A liberdade de Deus seja louvada. Deus.
seja louvado. Amém. Sou agradecido a Deus nesta noite, porque quando eu nasci, o meu pai Jesus seria a Deus essa graça, no ano de 85, o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo, aqui nessa cidade, e dou graças a Deus pela promessa da vida eterna. O Senhor tem feito a mim e a todos vós, e dou graças a Deus, irmãos, porque o Senhor tem me abençoado, tem preparado nossas filhas para ser a minha esposa. Nós não tínhamos filho, Deus preparou um filho, hoje já está com 18 anos, tem sido a alegria da nossa casa, e dou graças a Deus, irmãos, pela boa viagem que Deus preparou, saindo ali do Chapiningá, congregando em algumas congregações onde o Senhor me dá graça de ajudar no atendimento, passando também aqui no Lagoa Grande, onde eu nasci, por onde eu tenho passado, trago e levaria saudações com a santa paz de Deus. Amém! Dou graças a Deus, irmãos. Nas últimas vezes que eu estive aqui, eu estava passando um momento difícil na minha vida, irmãos, mas eu dou graças a Deus, porque confiei no Senhor, e o Senhor me ajudou. Enquanto, irmãos, há uns anos atrás, eu me construí uma dívida para comprar um imóvel, e, irmãos, e quando Deus abriu as portas, fazendo promessa que Deus ia nos abençoar-nos, irmãos, de certo, o Senhor abriu as portas para comprar aquele imóvel, irmãos, nós construímos ali um lugar para trabalhar e ganhar o pão de cada dia, mas quando houve a mudança, irmãos, de governo, passamos uma enorme dificuldade para quem nunca estava devendo, irmão, não sabia que era comprar, sempre os negócios por dias, e irmãos, essa coisa foi tomando um caminho muito diferente na minha vida, irmãos, de uma forma muito sofredora, e eu entreguei na presença de Deus, glória a Deus, de alma e coração, irmãos, com toda a confiança na palavra que o Senhor sempre tinha falado, e dou graças a Deus, irmãos, que o Senhor tem sido bom. Um momento desta provações que passamos, irmãos, eu fui congregado numa igreja que está sendo construída no nosso setor, e um servo de Deus comprou uma obra, o nosso irmão Daniel Cigão, irmãos, ele era dono de 6 imóveis, perdeu tudo, chegou um dia na sua vida, irmãos, que ele disse que só tinha o dinheiro para comprar um pão ou pagava passagem para ir para a igreja. E, irmãos, certo é que o Senhor mandou a palavra e falou com ele: olha, dentro de 6 meses estava devendo bastante, vou pagar todas as suas dívidas. Irmãos, em 6 meses o Senhor pagou a sua dívida, e, irmãos, logo após o Senhor preparou um carro como para ele, foi ali para São Paulo, irmãos, visitando, junto com a Irmandade, se alegrando e contando para nós esta obra, irmãos. E um momento que ele estava visitando, irmãos, em certa ocasião ali, Deus começou a usar o irmão, e o irmão começou a pregar para ele e falou assim: olha, o carro que você tem aí não vai ser mais seu. Ele disse que naquela hora ficou surpreendido, irmãos, e aí, um pouco aborrecido, o Senhor colocou na boca do irmão: esse não vai ser mais seu, porque eu vou preparar uma caminhoneta para você. Quando o irmão começou, ele falou: Senhor, prega mais, glória a Deus. Ele disse: irmão, a caminhoneta está aí, e, irmão, o Senhor cumpriu aquela profecia, e naquela noite nós saímos dali, irmão, na virtude, na alegria, o Senhor faria também uma obra da nossa vida. E quando as coisas vão chegar no poço, no fundo do poço, que nós não tínhamos mais jeito, teria que vender os nossos imóveis, recebemos uma proposta do banco, pagamos em dia, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Bendito seja Deus. Aleluia. Então, graças a Deus que as últimas vezes eu vim aqui, sigo com a Irmandade, sofrido, combatido, mas hoje o Senhor, dá graça de estar junto, alegre, feliz,
e dizendo: se compensa servir o Senhor, é o Senhor que cuida de todos nós. Por isso eu dou graças a Deus, porque do Senhor só tenho recebido, irmãos, o seu bem. Em tudo dou graças a Deus, como a oração da igreja a meu favor, para que o Senhor continue me abençoando, e nas nossas orações o Senhor, por certo, não fará lembrar de todos nós. Em tudo dou graças a Deus. Deus seja louvado. Amém. Essa é a nossa irmã Eliane, minha cunhada, esposa do nosso irmão Emílio. Deus seja louvado. Amém. Esta noite rendo graças a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela vida e glória que o Senhor me oferece no céu. Se eu permanecer uma filha firme e fiel até o fim, rendo graças a Deus nesta noite, dessa grande obra, dessa preparação que Deus tem preparado de estarmos aqui. Eu agradeço a Deus que, pisando aqui dentro, já pude sentir a presença de Deus. Eu agradeço a Deus que no ano de 97 eu morava ainda juntamente com a minha família, meus pais e meus irmãos no estado de São Paulo. Eu agradeço a Deus que meu pai se aposentou da empresa que ele trabalhava e ele veio para o estado da Bahia para terminar de criar meus irmãos que eram menores. E eu agradeço a Deus que, ao chegar aqui no estado da Bahia, o meu pai, quando saiu de São Paulo, ele era parado na graça. E quando ele chegou aqui, Deus chamou todos meus irmãos, somos em 6, chamou todos na graça, e meu pai voltou a congregar também. E graças a Deus que no ano de 98, Deus me chamou nas águas do Santo Batismo. No ano de 99, Deus preparou um dos seus filhos para ser o meu esposo. Eu agradeço a Deus que Deus tem preparado o nosso lar de paz com 3 filhos. Sou grata a Deus por tudo, por muitas viagens que tem feito junto dele. Ele, na missão da sua obra, no passeio, todos os que não tínhamos guardado na ida, na estadia e na volta. Eu rendo graças a Deus que, saindo do dia Euclides da Cunha, me fiz portadora para saudar todos com a santa paz de Deus. Amém. Eu agradeço a Deus essa noite. Eu não sei porque Deus pulsou no meu coração de contar como Deus me chamou. Simples, mas para mim, as obras de Deus nunca ficam velhas. Mas eu agradeço a Deus que quando Deus está próximo a te chamar, Ele sempre dá sinais, coloca a pulsa no seu coração, vai mostrando de uma forma ou de outra. E eu lembro que eu fui falar, fui algumas vezes na igreja, mesmo sem buscar, mas Deus já dizia: estou cercando os teus caminhos, já é chegada a tua hora de fazer um concerto comigo. Eu agradeço a Deus que logo após essa palavra, uns dias na frente, Deus preparou que fui numa cidade com os meus pais, e nessa cidade ia ter batismo. Eu agradeço a Deus que quando eu saí de casa, o meu irmão mais novo olhou para mim e falou assim: Deus vai me chamar hoje, né? E eu falei: que nada, menino. E peguei e fui para a igreja, eu era jovem ainda. E na igreja, quando eu cheguei, começou aquele batismo, e foi passando o tempo. E eu me recordo que eu sentia, mas eu não tinha força de levantar. Em um determinado tempo, quando já estava no final do batismo, Deus se usou do seu servo que estava na água e falou assim: olha, eu vou lhe dar o último minuto. Eu agradeço a Deus que eu olhei naquele relógio, fui olhando, e aquela aflição foi tomando conta do meu coração. E nisso ele dizia: as correntes vai ser quebrada, mas tu vai levantar. Quando estava para terminar aquele minuto, Deus me deu força e eu levantei e servi a Deus. Estou agradecendo a Deus. Eu agradeço a Deus também. Deus me fez sentir de contar. Eu já tenho mais ou menos uns anos, morando ali já em Euclides da Cunha. A gente estava passando por uma prova material muito grande, e naqueles dias o meu sogro, ele tinha costume de comprar aqueles sacos de feijão. Quando está no tempo de feijão, ele tinha costume de comprar.
E quando vinha a outra safra, né? Aí ele comprava outro saco. E aqueles que ficavam antigos, ele colocava em uns litros e começava a distribuir. E um dia eu cheguei, a gente estava passando por uma prova um tanto apertada, e eu cheguei na casa do meu sogro e eu vi um monte de litro em cima da mesa. E eu lembrei que na minha despensa já estava sem feijão. E aí eu tentei pedir para meu esposo, pedir para ele, e depois Deus me colocou paz no meu coração. Eu agradeço a Deus que naqueles dias eu estava um pouco triste, mas eu falei, Senhor, tu disse pela tua palavra, quando eu fui buscar para casar, que na minha mesa não faltaria o pão de cada dia. Eu agradeço a Deus que naquela semana, antes da dispensa ficar zerada, quando eu estava no culto, Deus se usou do teu servo aqui na frente e falou para mim, e falou para a igreja: Deus conhece o segredo oculto do teu coração. Deus sabe o que tu está passando. Tu pensa que eu não estou vendo, mas antes de montar o ponteiro, antes de chegar ao ponteiro da meia-noite hoje, eu faço uma obra. Eu agradeço a Deus que naquela mesma noite, Deus se usou de uma irmã e me trouxe um cheque. Eu fiquei espantada, mas na hora eu lembrei da palavra. No outro dia, Deus preparou, eu fiz uma feira e supri a necessidade da minha casa. Deus supriu a necessidade da minha casa. Glória a Deus. São muitas obras, mas tem mais irmãos aí de fora. Eu agradeço a Deus também que todos os meus filhos dois tocam na sua casa. Eu agradeço a Deus que o mais novo, quando ele completou 12 anos de idade, ele completou num mês, no outro teve uma reunião da mocidade. E aí eu falei, filha, agora você já pode ir, porque ele queria antes e eu não deixava. Eu agradeço a Deus que na sua primeira reunião da mocidade, Deus se comprazeu em selar a sua alma. Língua de novas línguas. Eu agradeço a Deus por tudo, essa irmandade que oras a Deus pelo meu pai também, que estava ali internado, como o irmão orou por ele. Mas antes de eu levantar, eu já tive a notícia que ele já teve alta também. Isso é motivo de agradecer a Deus também. Agradeço a Deus por tudo. Só o seu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Esse é o nosso irmão Emílio, ele é encarregado regional de orquestra na nossa central. Deus seja louvado. Amém. Graças a Deus essa noite, pelo perdão dos pecados, pelo nome de vida eterna e glória que nos oferece. Se formos fiéis até o fim, glorifico a Deus essa noite por essa preparação, motivo de muita alegria. Sempre passamos próximo aqui a Remanso e sentimos muito desejo de congregar nesse lugar. Nessa noite, o Senhor tem cumprido o desejo do nosso coração. Glória a Deus. Aqui, atrás, uma missão junto com o nosso irmão Afonso, meu irmão também, ele está comigo também, estava numa missão aqui próximo ao Piauí, ocupado por nome de reeleição, e seguimos, passamos por essa cidade, mas hoje Deus acertou os nossos caminhos, nos deu esse privilégio de estar congregado junto a vós. Agradeço a Deus pela esposa, pelos filhos que nos tem preparado, temos um filho de 20 anos, jovem de 16 e outro de 14, e todos já servem a Deus nessa graça. Já vi chamado a todos. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu glorifico a Deus, porque estava ouvindo ali a Senhora de Deus contando as obras, e o Senhor me fez lembrar de uma obra que fez com o meu sogro, quando o meu sogro veio de São Paulo aqui para a Bahia, como a Senhora de Deus certificou, ele estava parado. E ele possuía um veículo, irmãos, ele tinha acabado de se aposentar, tinha recebido também alguns valores ali, ele comprou um carro, na época um veículo novo, era uma Topic, uma van, e ele colocou os filhos dentro daquele carro, colocou mudança, colocou muita coisa e veio embora de São Paulo para a Bahia. No caminho, ele, por estar parado, irmãos, por estar congregando, ele também era fumante,
ele voltou com aquele vício, continuou fumando, e no meio do caminho, a polícia rodoviária parou ele. No que parou para fiscalizar o documento do carro, ele acendeu o cigarro e começou a fumar. E naquele carro estava tocando o hino. E a minha sogra estava do lado, junto com as crianças, também nos bancos de trás. E naquele momento que aquele guarda parou para fiscalizar, estava passando o hino. E no momento que terminou de verificar a documentação do veículo, que entregou o documento para ele olhou para o meu sogro, olhou para a minha sogra e disse assim: vocês são evangélicos? Ele estava com o cigarro na mão. Ele não pôde responder. Já era batizado, mas estava parado. Com aquele cigarro na mão, ele teve que ficar calado. Aquele policial rodoviário, vendo que ele não respondeu, olhou para minha sogra balançou a cabeça e disse: nós servimos a Deus, a congregação cristã no Brasil. Naquele momento, aquele policial rodoviário federal saudou a serva de Deus e não saudou ele. Bendito Deus. Ele veio embora, uma angústia dentro do coração, sentindo muita vergonha. Ele conta para nós que ele sentiu muita vergonha, sentiu muita tristeza, e aquilo ficou gravado dentro do coração dele. Ele voltou a congregar, foi residir ali na cidade de Ribeiro do Pombal, aqui na Bahia, e voltou a congregar, mas aquilo nunca saiu de dentro do coração dele. E um determinado dia, Deus se comprazeu em fazer uma obra. Ele começou a congregar, mas não tinha força de largar aquele vício. E um dia, a igreja estava bem vazia, e Deus revelou ao servo de Deus que estava na presença o que estava acontecendo na vida dele. Não é comum, mas naquele dia parece que a palavra era só para ele. E Deus revelou ao seu servo aqui na frente e falou: irmão, você que entrou aqui, que tenta se libertar de alguma coisa e não consegue, o Senhor está mostrando que hoje é o dia da tua libertação. Mas o Senhor ainda te pergunta: você ainda está habitando aquele cigarrinho? E ele disse que olhou para um lado, olhou para o outro, tinha ninguém do lado dele, nem para um lado, nem para o outro, nem atrás, olhou para frente, poucos irmãos. Ele olhou assim e falou: não tem outras pessoas que eu saiba que fumam aqui, só eu, e só sabe eu e Deus. Com aquilo, ele se sentiu envergonhado diante da Irmandade. Foi o último dia que ele fumou, foi aquele dia. Glória a Deus. Libertou ele pela sua palavra, deu a ele a liberdade de voltar a congregar, de estar firme, mas dentro do coração dele não saía aquele momento da fiscalização na estrada. E ele pediu: Senhor, um dia faz uma obra, me dá o direito de alguém me perguntar se eu sou crente, eu poder dizer que sou um servo teu. E com aquele veículo, irmãos, ele foi morar em Ribeira do Pombal. Sempre os irmãos tinham reunião do ministério ali em Lagoinhas, e toda vez que tinha reunião do ministério ali, ele queria levar os irmãos do ministério. E um dia, ele levando os irmãos do ministério, o hino tocando naquele veículo, antes de chegar em Alagoinhas, os irmãos, alguns aqui conhecem, antes de chegar em Alagoinhas tem um posto da Polícia Rodoviária Federal, e a Polícia Rodoviária Federal parou ele mais uma vez. Naquele momento ele falou: Senhor, será que hoje é a minha libertação? Na hora que o carro parou, aconteceu da mesma forma. O agente de trânsito perguntou para ele se eles eram evangélicos. Ele respondeu que era da Congregação Cristã no Brasil. E naquele momento, aquele agente de trânsito estirou a mão e saudou ele com a santa paz de Deus. Glorifico a Deus, porque o Senhor deu para ele o direito de poder limpar aquilo que estava dentro do seu coração. O nome de Deus está sendo glorificado nessa noite. Estava ali sentado também, o Senhor me trouxe agora uma obra, posso dizer, uma obra de milagre, uma obra de fé, de resiliência, porque quando nós temos desejo de algo que nós, além de entregar na mão do Senhor, a gente batalha e corre atrás, isso nos traz exemplo.
Ali na nossa cidade, nós temos uma irmã, ela teve um filho, uma filha, e essa filha, irmãos, ela nasceu com algumas deficiências. Ela nasceu sem um olho, nasceu também sem dedo. Ela não tem dedo, ela tem mão, mas não tem dedo. A mão dela ficou toda fechada, não abriu. Dentro da mão tem as falanges, mas ela não tem dedo separado, é uma mão inteira, de um lado do outro. E outras deficiências no corpo daquela criança, para aquela irmã, muito difícil aquela situação. Médicos em alguns momentos desenganaram, mas aquela menina foi crescendo, Deus foi dando a graça daquela mãe cuidar. Chegou uma época que a Rutinha ficou moça, e naquele meio tempo, aquela criança despertou o desejo de estudar a música. Uma organista sem dedo, algo impossível para nós. Aquela criança despertou. A sua mãe, com muito zelo, com muito cuidado, não tirou da mente daquela criança aquele sonho. Pelo contrário, ela apoiou. Ela disse: minha filha, é possível. Mas ela observava aos nossos olhos, irmãos, uma criança sem dedo estudar música para tocar um órgão. Como? Quase impossível. Aquela criança continuou estudando, e eu glorifico a Deus, irmãos, que a Rutinha hoje já toca nos cultos oficiais. Glória a Deus! Lá no povoado com o nome de Coririci, o nome indígena, o nome do povoado, toca ali nos cultos oficiais. Deus fez um grande milagre, deu para ela o que ela desejava. Ela, como moça, pediu a Deus um casamento. Deus moveu da onde a gente nunca imaginou. Passou um tempo, ouvimos da notícia: Rutinha está conversando com um irmão lá de Portugal. Está lá a Rutinha casada, e aquela que tinha várias deficiências já é mãe de 2 filhas. Glória a Deus, Senhor. Estou dizendo que Deus é bom, e aquilo que Ele coloca no nosso coração, quando Ele confirma, nós temos que esperar que Ele cumpra. Agradeço a Deus, porque foram muitas obras que Deus fez na nossa vida. Quando solteiro, congreguei nas reuniões da mocidade, estava pela manhã no ensaio regional ali em Campo Alegre de Lourdes, relembrando de um outro momento que vivemos ali, há 2 anos atrás, irmãos. Tivemos um ensaio lá em Campo Alegre de Lourdes, e nesse ensaio Deus me deu a graça de estar junto com um amigo meu de infância. Crescemos na mocidade juntos, ouvimos muitas palavras como jovem da boca do nosso irmão Lucas, como nosso cooperador de jovem. Aquele moço também cresceu firme na graça. O Senhor colocou ele como ancião. E há 2 anos atrás nós estávamos aqui em Campo Alegre de Lourdes, ele atendendo a reunião da mocidade e eu atendendo o ensaio regional. Éramos 2 meninos, estávamos juntos, congregávamos na reunião da mocidade juntos. Pela misericórdia o Senhor nos guardou e nos colocou, confiou também parte da sua obra, não porque tenhamos merecimento, irmãos, mas porque nós guardamos aquilo que o Senhor nos ensinou. Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Eu agradeço a Deus, porque quando Deus preparou meu casamento, eu estava muito provado. Eu era um jovem que tinha um cuidado, um zelo muito grande pela obra, e eu tinha um cuidado, irmãos. Eu era auxiliar de jovem, eu via muitos irmãos agradecer, dizer: olha, Deus preparou meu casamento pela fé, não tinha nada, coloquei os papéis do casamento, e de longe olhava e falava: muita coragem. Isso não é fé não, isso é coragem. Eu ficava medindo, né, a fé dos outros pela minha. E eu dizia: eu nunca vou casar pela fé. Se a fé, eu vou deixar a fé para executar uma outra coisa, porque isso daí é lógico que nós temos que trabalhar, comprar uma geladeira, comprar um fogão, comprar isso, comprar aquilo. Quando estiver pronto, casa. Eu não vou casar pela fé. Eu tinha aquele menino.
Irmãos, e Deus se comprazeu em provar que se casa pela fé. Não sei por que o senhor está mandando contar isso hoje, mas eu fui buscar de Deus uma parte, um compromisso com a serva de Deus, e Deus confirmou. Se Deus confirmou, nós vamos noivar, mas não temos data de casamento, porque eu vou trabalhar, eu vou mobiliar uma casa, eu vou arrumar alguma coisa para a gente sentar perto de uma mesa, e não tínhamos plano de casamento. Só que aí o Senhor colocou em execução o plano dele. Quando eu fui buscar a palavra, o Senhor diz: é da minha vontade, mas tem uma coisa, não é no seu tempo, é no meu, e é para já. Eu falei: Senhor, mas como assim? Eu não ia pedir para o Senhor desconfirmar, né, irmão? E o Senhor falou assim: não, é para já. Resumindo a obra, entre a palavra e o nosso casamento, durou menos de um ano. Aquele compromisso e o casamento durou menos de um ano. Do dia que Deus confirmou até nós casarmos, salvo engano, foram 90 dias daquela palavra que era para casar já. E aí, quando o Senhor falou assim, nós começamos a colocar em prática. Naquele momento, irmãos, eu estava ficando desempregado. Já não tinha como comprar nada, desempregado, pior. Falei: Senhor, como vai ser? Meu Natinho, Deus fez um milagre. Eu vou resumir a obra. Deus fez um grande milagre, porque no dia de colocar os papéis do casamento, até o valor do cartório, quem pagou foi meu sogro, porque eu não tinha condição de pagar. As alianças compramos fiados para pagar depois, e fomos pagando aos poucos. Resumindo, Deus começou a fazer milagre, e eu tive que executar naquele momento a minha fé. E Deus me colocou uma fé tão grande. Falei: Senhor, tu falou que vai preparar, eu queria, agora prepara. Eu ia sempre conversando com o Senhor. E um dia, a fé que Deus colocou no meu coração era tão grande, que eu conversava com o Senhor no meio da rua, como se estivesse conversando com alguém. E eu estava descendo, naquela época já era instrutor de música, e eu estava descendo para atender uma escolinha, e de repente eu comecei: Senhor, tu falou que vai preparar tudo. Tu já preparou uma mesa, tu já preparou um fogão, umas panelas, um enxoval. E eu fui calculando, se aproximando do casamento, eu fui calculando. E eu comecei com o Senhor. Eu falei: Senhor, só que tem uma coisa. Uma geladeira é muito caro. Para quem está praticamente desempregado, é muito caro. E tu falou que vai preparar tudo. Com certeza vai preparar um emprego. Agora eu quero saber de ti, Senhor. Era uma conversa assim: esse emprego que tu vai preparar para mim, olha a fé, mas eu não estava ficando desempregado, confiando que Deus ia preparar um emprego. E eu falei: Senhor, e esse emprego que tu vai preparar? Dá para mim comprar uma geladeira a prazo para me ir pagando? Porque falta geladeira é muito caro. E naquela conversa o Senhor foi visitando o meu coração. Chegamos na igreja, pegamos as crianças que ali estavam, fui orar. Deus visitou o nosso coração, nos deu paz, nos fez entender que Ele ia fazer uma obra. No outro dia, eu passei no comércio do servo de Deus. Ele falou para mim: irmão, você vai casar, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Você só está recebendo presente se for novo? Eu disse: não. Ele disse: não, irmão, que Deus preparar a gente recebe. Ele disse: tem um ditado no mundo que diz assim: cavalo dado não se olha para os dentes, né? Para saber se é velho ou se é novo, não é assim? Eu falei: você recebe se for um presente usado? Eu falei: de todo o meu coração. Eu falei: por conta da tua sinceridade, seu presente vai ser novo. Tirou uma nota fiscal e disse: vai na loja tal buscar, porque Deus preparou suas geladeiras. Foram muitas obras, eu vou resumir. E o meu sonho, irmãos, era que quando eu casasse, eu não tivesse devendo nada. E quando eu coloquei os papéis de casamento, eu estava numa situação difícil. Eu estava trabalhando com transporte escolar,
comprei um veículo, o veículo começou a quebrar. Deus permitiu que os pais daqueles crianças que eu transportava não me pagaram no final daquele ano. Todos me deram calote, eu fiquei devendo a posto de combustível, fiquei devendo a casa de peça, fiquei devendo muitas coisas, e a única coisa que eu tinha em mãos era aquele veículo que ainda tinha coisa para pagar. Eu falei, Senhor, nessa condição, devendo, como que eu vou colocar uma comida dentro de casa, Senhor? Não tenho um emprego, não tenho mais de onde tirar, e agora devendo na praça toda. Esse casamento vai me envergonhar, não vou ter condição de fazer, nem de começar a minha vida a dois sem dever. Eu já vou começar devendo. Isso é um sonho que eu tinha, era de iniciar uma vida a dois do zero. Deus fez um milagre, fez vários movimentos, preparou tudo que eu precisava dentro de uma casa. Só resumindo, meu irmão, no último dia, no dia do casamento, meu irmão me ligou e disse assim, meu irmão Afonso me ligou e disse, olha, eu já estava lá em Ribeira do Pombal, que era a cidade que eu ia casar, e ele disse, olha, vai ter a festa à noite, onde eu já tinha preparado a festa, tinha preparado tudo, e Deus, ele me ligou e Deus tocou no coração da irmã, e ele falou, olha, tem uma irmã aqui na loja, que veio perguntar o que é que está faltando na sua casa, porque ela não quer te dar o que você já tem. Tem 2 dias que a irmã não dorme direito e está aqui na porta da loja agora querendo saber qual é a necessidade. Naquela hora Deus me visitou, irmãos, porque na minha casa eu comecei a verificar, espera um pouquinho que eu vou dizer o que é que está faltando. Vou olhar aqui. Olhei na sala, já tinha sofá, tinha centro, tinha jarro. No nosso quarto tinha cama, tinha guarda-roupa, tinha enxoval. Na nossa cozinha tinha mesa, tinha fogão, tinha geladeira, tinha micro-ondas, tinha liquidificador, tinha sanduicheira, tinha prato, tinha talher, tinha tudo ali. Falei para ele, na minha casa não falta mais nada. E Deus começou a me visitar. Ele disse, Deus não é menino, tem alguma coisa faltando. Vai na cozinha. Eu fui na cozinha. O que é que tem na parte de cima? Eu disse, tem copo, tem xícara, tem taça, tem prato. Abre essa parte do meio. Está aí, não, tem os talheres, tem concha, tem isso, tem aquilo. Eu disse, no armário, na cozinha. Agora abre a parte de baixo. O que é que tem embaixo? Quando eu abri a parte de baixo, eu falei, aqui não tem nada. Deus não é criança, você ainda não tem seu mantimento. Mandaram naquele dia, Deus preparou uma feira que durou 3 meses. Nada faltou, Deus cumpriu a sua promessa. Teve aquele casamento, meu coração pesado, feliz com tudo aquilo, mas o meu desejo era iniciar uma vida a dois sem dever nada. Quando teve aquela recepção, ao término da recepção, o irmão me chamou e disse, olha, eu preciso falar com você. Eu disse, o que foi? Ele disse, olha, Deus fez um movimento, Deus fez um milagre. Deus sabe por que eu estou contando isso, irmão. Alguém precisa ouvir o que eu vou contar. Deus fez um milagre, a mocidade que muitos anos você abraçou, aquelas crianças que cresceram do teu lado, já moço, das crianças, do moço, de toda aquela mocidade, se reuniram e mandaram um presente para você. Eu disse, qual presente? Ele abriu assim o paletó dele, puxou o envelope e me mostrou. Ele disse, eu vou abrir para você dar uma olhada. Começou a folhear, irmãos, de um pacote de notas, todas as minhas dívidas com carimbo de pago. Glória a Deus, Senhor. Não fiquei devendo um centavo. Deus me honrou, porque na minha mocidade eu também orei a sua palavra e guardei no mundo, e o Senhor cumpriu o desejo do meu coração. Glorifico a Deus, porque foram muitos milagres, outras oportunidades. O Senhor nos fará contar outras obras. Rendo graças a Deus por essa oportunidade. Trago e levarei as saudações para saudar todos ali unidos comigo com a santa paz de Deus. Amém. Graças a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Também nessa oportunidade agradeço a Deus pelo dia feliz que Ele me chamou a sua graça, por ter me sustentado de pé neste caminho até esse momento presente. Só tenho motivos de gratidão ao nosso Criador, porque eu tenho também contemplado muitos milagres, ouvindo o meu irmão contar esses feitos, e ele trouxe a lembrança
quando eu era cooperador de jovens menores. De fato, contemplamos muitas obras, como até hoje o Senhor nos dá graça de contemplar. Mas é como nos diz o nosso irmão Zé Alves do Alba. Parece que naquela época eu era mais crente. Irmãos, agradeço a Deus porque no ano de 90, há 35 anos atrás, o Senhor me presenteou com o ministério de cooperador de jovens e menores. Eu era um menino de 21 anos de idade. O Senhor me ajudou junto a essas crianças que nós ouvimos, essas obras, aquelas crianças na época. Me abençoou grandemente, mas naquele ano, diferentemente do que o meu irmão contou, Deus havia preparado o meu primeiro matrimônio naquele mesmo ano, e eu estava com casa toda mobilada, era uma boa casa, tinha um carro novo na garagem, tinha de tudo, e recém-chegado no ministério. Nosso saudoso cooperador, irmão Juvino, era muito conhecido do nosso saudoso irmão Adolfo. Nosso irmão Juvino levantava para pregar e não sabia ler direito. Ele nos contava quantas vezes ele foi para São Paulo, para a Assembleia de Ensinamentos, e encontrava com o Adolfo lá. Os cooperadores naquela época participavam lá em São Paulo. Ele nos contava muitas coisas. Tive a oportunidade de conversar muito com o saudoso irmão Adolfo, até meses antes de Deus recolher, trazendo de lembrança essas ordens. Mas o certo é que aquele nosso saudoso irmão Juvino, nosso cooperador, não sabia ler direito, mas atropelava muitas palavras. Todavia, o que Deus lhe dava de pregar, a gente podia escrever e pintar com tinta de ouro. Fazia cumprir. E Deus me visitou um dia, eu estava congregado, Deus tomou a boca dele e disse assim: Deus vai mostrar para o inimigo que o que está dentro de você foi Deus quem colocou, e pode esperar a mudança. O Senhor vai te ajudar, mas o inimigo vai ter que saber que o que está dentro de você foi Deus quem colocou. Prepare-se que a prova chegou. Eu dei um glória bem forte na igreja, não me faltava nada, tinha de tudo, mas tinha também a fé em Deus. E quando foi dito que o Senhor teria de provar alguém, porque se alguém prega, ou o pregador anuncia uma benção, toda a igreja tem que dar um glória bem alto. A benção, quem é que não quer? Agora o filho vai ser provado, só eu dei glória naquela hora. Aí a benção caiu na minha cabeça. Agradeço a Deus porque foram só 7 anos de dificuldade, perdi todos os bens que tinha. Irmão falando da perda do conserto de imóveis, né, irmão Manuel? A perda de vários imóveis deles, sua situação, enfim, eu já passei algumas adversas. E o Senhor nos ajudou, perdi os meus bens. Me recordo que no ano de 93, eu tinha uma dívida para ser paga e precisava vender um terreno que eu ainda tinha. E procurei uma pessoa que na época era até nosso irmão na fé, que era corretor, e falei para ele que eu precisava, na época, daqueles 300 mil cruzeiros, não sei exatamente, não era real ainda, em 90, e ele disse: não vale, você não vai achar esse dinheiro nunca, porque era o que eu devia. Depois já tinha vendido os carros e precisei também vender aquela casa que eu morava. E eu me recordo que uma vez um irmão veio me visitar e olhou aquela casa, naquela época, ele falou: você não mora numa casa, você mora no alpendre de Salomão, com essas palavras. Sabe quando você olha que fé lá dentro do nosso ser? Não falei nada para ele, mas já era certo, e o Senhor fez cumprir tudo isso e permitiu que eu perdesse. Como eu tinha aquele terreno para vender, não consegui. Eu orei aquela noite porque aquele irmão me abateu, me desanimou por uma permissão de Deus. E isso eu já tinha 3 anos de cooperador de jovens e menores. Me ajoelhei e esperei a minha primeira esposa dormir com as nossas crianças e fui para o joelho, porque o crente na prova ele é sempre mais crente. Glória a Deus.
Me ajoelhei por aquela noite, não me lembro que horas da madrugada eu me levantei, mas eu orei e falei assim: Senhor, mande alguém de qualquer lugar vir aqui na minha cidade e fazer a compra desse terreno. Glória a Deus. Aquele irmão anunciou que disse que não ia vender, e o meu propósito contigo é esse: eu preciso pagar o que devo, e eu preciso desses 300 mil cruzeiros, Salve. Saí para trabalhar. Na época eu trabalhava na loja do meu pai, estava lá trabalhando às 9 horas da manhã, telefonaram naquela loja me procurando, era um parceiro nosso que trabalhava no mesmo ramo de atividade, funcionário daquele senhor. Disse: Lucas, aqui tem um representante vendendo umas peças para a gente, e você tem muito conhecimento na cidade. O irmão dele é um empresário lá em Salvador, e está com ele, saiu de Salvador, ele já tem algumas lojas de pedras naturais, e esse irmão dele está aqui comigo, e veio nos perguntar se você não sabe de alguém que tem um terreno, e precisa ser na BR-116, a BR passa ali na nossa cidade, e tem que ser um terreno grande. E quando ele anunciou aquilo, eu falei: eu sei quem tem. Quem é? Eu vou mandar o Lopes, o nome dele é Lopes. Aí agora, ele pode mandar. E ele veio com o servidão. Ele falou para mim que você sabe quem tem um terreno. Eu falei: vou mostrar para vocês agora. E era em frente à casa que eu morava, do outro lado da rodovia. Isso era de 9 para 10 horas da manhã. Eu tinha orado pela madrugada, porque Deus ouve a pregador também. Às vezes o inimigo sopra na nossa mente que Deus não ouve a pregador, mas Ele ouve. Glória a Deus. Então, graças a Deus que aquele homem olhou aquele terreno. Quanto é o terreno? Falei: 300 mil cruzeiros. Ele falou: não vale nem 150, mas eu tenho coragem de te dar 150. Falei: não vendo. Irmão, já resolvia muito. O irmão tinha dito: seu terreno só vale a metade do que você está querendo, e se você achar, você paga a metade, ou você vende pela metade desse valor. E eu fiquei ali na comunhão, falei: vamos lá para minha casa tomar uma água. E os convidei, e conversa vai, conversa vem, e ele começou a explicar o patrimônio que tinha, e era um patrimônio de muitos milhões, e eu só queria que ele tirasse do bolso 300 mil cruzeiros. E comecei a acreditar que o Senhor havia de fato ouvido a minha oração. E depois de meia hora de conversa, ele falou: ó, esse valor que você pede, eu não vou te pagar, não tenho interesse, porque eu tenho uma loja em tal cidade que eu comprei um terreno o dobro desse, o valor lá é bem maior do que aqui, comprei por 100 mil reais, e foi falando uma série de vantagens, e eu estou indo para não sei onde, e mais loja não sei onde. E eu fiquei ali, o coração começou a disparar. Falou: vou te dar 200 mil, não te pago R$1, hoje na moeda real, né? Um cruzeiro a mais, não pago. Eu olhei para ele, falei: vou entregar pelos 200. Aí eu lembrei da oração: Senhor, eu preciso de 300 mil. Eu falei para ele, o coração queria falar, a boca queria falar, o coração não deixou. Eu falei: eu só te vendo por 300 e não tem mais assunto de venda. E quase digo para ele: pode sair da minha casa. Ele falou: você é desse jeito, tem palavra de rei? Eu falei: não, mas o rei a quem eu sirvo é o rei de palavra. E ele professava naquela época uma outra fé que eu não vou contar aqui, mas não era cristão na pessoa de quem nós adoramos e servimos. E ele falou assim: você disse isso? Eu falei: disse. Ah, é verdade, você é evangélico, eles nos tratam assim. Falou: então tá certo, você não tem palavra do rei, mas o rei que você serve, ele tem palavra? Pois eu também tenho. E eu falei para você que eu só iria pagar 200 mil, seu terreno não serve mais. Eu falei: não tem problema. Ele olhou assim para mim, levantou para sair, convidou o seu irmão. É 300 mil? Eu disse: é 300 mil mesmo. Ele chamou o seu irmão e falou assim: me dá minha pasta aqui.
fez um cheque de 300 mil e me pagou. Glória a Deus! Aleluia, Senhor. Eu fui lá e paguei a quem estava devendo. Glória a Deus. Perdi tudo. E fui atendido pela piedade. Glória a Deus. Naqueles dias, estávamos os 2 anos sem safra, uma dificuldade tão grande. Meu cunhado levanta na igreja, ele é diácono hoje. Nosso irmão João diz assim: olha, a necessidade está grande aqui na nossa região, na nossa cidade, e vamos fazer um pedido para a Irmandade da seguinte forma: quem tiver 2 quilos de feijão em casa, traz um para a igreja e deixa um em casa. Quem tiver 1 quilo de arroz, traz meio e deixa meio em casa. E como disse meu irmão, a minha despensa naquele dia estava vazia também. Eu cheguei em casa depois do culto e eu não tinha, nem para mim, nem para atender os necessitados. Ajoelhei-me naquela madrugada, falei: Senhor, mova céus e terra a meu favor. Agradeço a Deus que o Senhor, na manhã daquele dia, às 7 da manhã, enviou a providência. Glória a Deus. Um conservo meu, que na época era cooperador de jovens, hoje também ele é ancião de uma outra cidade, que foi até citada aqui, buzinou a porta da minha casa. E quando eu saí, ele falou, me saudou, me abraçou e disse: se eu estiver errado, você me perdoa. Abriu a mala do carro, tirou 2 caixas grandes de mantimento. Glória a Deus. E na madrugada eu orei: Senhor, prepara para mim, porque no que tu preparar para mim, eu vou lá dividir com a tua obra. Quando ele pegou uma caixa, eu peguei a outra, eu quase que não aguento suspender aquela caixa de tão pesada. E quando eu chegando na cozinha, ele baixou a primeira caixa, eu falei: essa aqui não, que Deus foi me visitando. Disse: por que não? E eu perguntei: o que tem nessa caixa? Ele falou: eu fui fazer a compra ontem, eu e a minha esposa, e eu peguei um carrinho e ela pegou outro, e de tudo que eu botava no carrinho, ela falou: é 2 compras, eu vou botar no outro. Glória a Deus. Glória a Deus. De tudo que tinha numa caixa, tinha na outra. Eu falei: essa aqui é minha, mas a outra eu vou levar lá na casa de Deus. Glória a Quando eu Deus. cheguei lá, tinha vários irmãos entregando o mantimento, com uma sacolinha na mão, entregava feijão, entregava arroz, entregava farinha, e quem não tinha nada levou uma caixa de mantimento para o nome de Deus. Glória a Deus. Nesta prova o Senhor me abençoou. O irmão falou de carro. Quando a prova estava terminando, eram 7 anos, eu já sabia que seriam 7 anos de muita dificuldade. E aí eu tornei-me, antes de tornar-me cooperador, Deus preparou uma bicicleta. E eu saí nos bairros da cidade, pedalando, e hoje nós temos 4 congregações só na cidade, e anunciando o Evangelho, atendendo as reuniões, tão feliz naquela bicicleta que Deus tinha preparado. E assim o Senhor fez cumprir a sua promessa, a sua palavra, padecer tudo aquilo. E no final daquele ano Deus fez movimento, preparou um carrinho, e aquele carro custou R$1.200. Só tínhamos 600 da venda de um teclado, e eu dividi os 600 em 6 parcelas de R$100 mensais. Uma alegria, parecia uma limusine, era um carrinho bem antigo, mas estava muito contente, muito feliz. E no mês de setembro, o nosso saudoso irmão Adolfo, daquele ano de 97, foi ordenar meu cunhado lá em Euclides da Cunha, para diácono. E ele tomou café conosco na casa dos meus pais. E quando ele estava tomando café, conversando com meu pai, que ainda não era batizado, porque minha mãe batizou em 73, e o meu pai só ficou 37 anos como testemunhado. E minha mãe firme esperando na promessa. Depois de 37 anos Deus chamou meu pai, e tivemos o privilégio de vê-los ali conversando com o nosso saudoso irmão Adolfo. E quando eles conversavam esses assuntos, o Senhor me visitou, olhei para o irmão Adolfo, e Deus falou no meu coração: eis o ancião que um dia vai te ordenar como ancião. Isso foi em 97. No ano de 2008, o nosso irmão Adolfo voltou a Euclides da Cunha para me ordenar, e ordenar o nosso irmão Afonso, que também é meu irmão, no ministério de ancião na mesma noite para a mesma igreja. Mas naquele ano de 97, meu cunhado tinha sido diácono quando testifiquei, e eu dirigi naquele carrinho nas ruas da cidade, todo lugar que eu ia manobrar,
aparecia o rosto do meu cunhado no para-brisa daquele carro. Aparecia o diácono no para-brisa do carro. E quando eu parei o carro na garagem, todo contente, o Senhor falou: esse carro não é mais seu, é para você dar para o diácono atender os pobres. Falei: agora estou louco. Fui falar com a minha esposa, ela falou: você perdeu o juízo de vez. Eu falei: reino dividido não prospera. Vamos esperar o tempo de Deus. 3 meses se passaram, isso foi em setembro, outubro, novembro, dezembro. Em dezembro Deus preparou uma viagem para a Argentina. Estava me preparando para viajar, os irmãos, vou contar aqui, já acredito que já até contei, sem dinheiro, mas Deus preparou uma viagem para a Argentina com a minha família. Uma obra muito bonita. E quando eu estava me preparando para viajar, o irmão mandou um servo de Deus, uma caminhonete, nos buscar em casa para nos levar no aeroporto em Salvador. Quando ele estava ali me preparando, aquelas crianças, a mamãe delas também, 7 e pouca da manhã, os diáconos, eles têm o relógio de Deus. Eles têm o relógio de Deus, eles chegam na hora certa. Meu cunhado chega lá, me salva com a paz de Deus. Estou sabendo que você vai para a Argentina. Vim aqui para orar por você, pela tua viagem. Que bênção. Aí Deus me trouxe lembrança: o carro não é mais teu. Glória a Deus. E era só o que eu tinha. Estava devendo aí umas parcelas, umas 3 parcelas. Mas está bom. Oramos a Deus. Quando levantamos a oração, falei: irmão Lucas, alguma coisa? As crianças estavam ali, a mamãe delas do lado. Falei: nada, só espera um pouquinho. Ninguém percebeu. Eu fui lá, peguei aquela chave do carro e entreguei na mão da minha primeira esposa. Não falei nada, ele nem percebeu o que era. E voltei para o lugar que ele estava. Ela cruzou a sala, entregou a chave na mão dele e disse: irmão João, Deus preparou para você atender a obra da piedade. Deus fez a obra, fiz a viagem. Quando eu voltei, para minha surpresa, Deus havia preparado um carro 17 vezes mais o valor daquilo que eu tinha dado. Glória a Deus. O Senhor falou para mim: não lhe devo nada e não quero nada seu. O Senhor entrou nas nossas vidas, nos libertou daquele processo, enfrentamos outros, mas estamos aqui, o mais importante, de pé na sua graça, glorificando o seu nome. Glória a Deus. A nossa Irmandade de Euclides da Cunha, região por onde temos passado no atendimento da obra, levarei as vossas saudações para saudar a todos com a paz de Deus. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Os diáconos, eles querem que, de fato, eu não permaneça sendo só ancião, mas eu tenho o prazer de me tornar anciácono. Mistura de ancião com diácono. Também gosto de falar de coleta, eles sabem disso. Mas antes disso, vamos fazer a leitura do pedido que o nosso irmão Hilário tem feito. No próximo dia 13/7, 19 horas, haverá aqui em Remanso, na quadra 20, batismo. É isso? Quadra 20, batismo. Os que não se batizaram, na hora. Não perde tempo, precisa nascer de novo. Porque se você, moço, moça, irmão, irmã, testemunhado e até visitantes, se você não nascer de novo no céu, você não vai poder entrar. É necessário nascer da água e do Espírito. E é necessário nas águas sepultar o homem e a mulher do pecado. E receber nas águas o dom do Espírito Santo. Então você vai se batizar e vai receber o dom do Espírito Santo, que não é o dom de evidência de novas línguas, não. O dom do Espírito Santo é a esperança da vida eterna. É a certeza do conserto que fazemos nas águas para sepultarmos o homem do pecado e lutarmos para não pecarmos nunca mais. E ter a condição de fazer cumprir o que disse Jesus: aquele que crer e for batizado será salvo. Reunião de conscientização e orientação à Irmandade sobre o DEPAC. Esta reunião será realizada também na quadra 20, é isso? No mesmo dia,
O batismo será às 19 horas, 13/7, e a reunião às 9 horas, pela manhã, batismo à noite. Então está claro, a reunião de conscientização e orientação e mandado sobre o DEPAC, no dia 13/7, anunciado aqui. Reunião para a mocidade, no dia 20 deste mês, haverá ali Pilão Arcado, de hoje a 15, festa para nossa juventude. Reunião para a mocidade às 14 horas em Pilão Arcado. Ensaio regional, também no próximo dia 20, às 9 horas da manhã, na mesma localidade de Pilão Arcado. E aqui em Remanso nós teremos ensaio regional no dia 10 de agosto, às 9 horas da manhã. Está muito claro, próximo dia 10 de agosto, festa nesta congregação, vai ser aqui no ensaio, para que todos possam participar, inclusive a nossa querida irmandade. Quanto às coletas, é um mandamento. Nós precisamos colocar num dia como hoje, que é o primeiro dia da semana, de acordo com a nossa prosperidade, de acordo com aquilo que podemos ajudar, a nossa oferta voluntária para atendimento dos irmãos necessitados, pobres e necessitados. Porque nós temos os pobres sempre conosco, mas em algum momento nos tornamos necessitados e precisamos ser atendidos. E é o mandamento da palavra que aqueles que estão numa condição melhor ajudem os que estão numa condição mais difícil. E não veja, e não saia a tua mão esquerda o que dar a tua direita. E quando deres esmola, não permitas que toque e não beba diante de ti. Ou seja, a nossa oferta é voluntária e secreta. Irmandade, e tem uma coisa muito interessante, que a gente está sempre lembrando, relembrando a irmandade. Antigamente, a nossa irmandade tinha uma responsabilidade de orar e colaborar em 4 coletas distintas. 4 coletas. Eu tinha que me deixar guiar por Deus, do fruto, do suor do meu rosto, do trabalho das minhas mãos, e colocar de parte de acordo com aquilo que eu pude ajudar, e assim Deus nos dá a graça de fazer até o dia de hoje, de acordo com a prosperidade. E nós tínhamos que orar para saber com quanto a gente ia colaborar na piedade, quanto eu ia colocar no compartimento de coletas para construção, viagens e manutenção do templo. Hoje esta responsabilidade foi tirada da irmandade, e essa atribuição é do ministério espiritual e do ministério material. É de responsabilidade do ancião, é de responsabilidade dos diáconos e é de responsabilidade dos administradores, os titulares da administração, que haverão de, depois de contabilizar os frutos na comunhão, efetuarem a repartição das coletas, direcionando de acordo com as necessidades, sendo que a prioridade será sempre os pobres. Sempre os pobres. Então eu não preciso mais me preocupar se eu vou dar X para piedade, construção, manutenção, viagem. Eu apenas oferto de acordo com a minha prosperidade. Adentrando esses frutos, final do mês é feita a contabilidade dos frutos que adentraram, e antes de fazer a repartição, o que é feito? É feito o pagamento das nossas despesas fixas, porque nós não podemos ficar devendo nada para ninguém. Então, se imaginando que entrou um valor aí de coleta mensal aqui em Remanso, 50 mil reais mensal, eu acredito que não é só isso, mensal aqui, deve ser muito mais, vamos imaginar assim, mas falando disso, e nós tivemos aqui em todas as igrejas uma despesa de material de limpeza, pagamento de energia elétrica, pagamento de água e uma série de outras despesas que temos. Saiu lá do caixa 10 mil reais para pagar despesas fixas, ficou lá 40. Esses 40 mil irmãos na comunhão, eles vão repartir de acordo com as necessidades, sendo que a prioridade será sempre o pobre. Imaginando ainda que os pobres aqui, eles são atendidos com 20 mil reais mensal, é a média de atendimento, eu não sei quanto, só estou dando um exemplo para a irmandade, porque assim é feito. Se eu estiver errado, os irmãos me corrigem depois, e eu posso explanar de acordo com que os irmãos entenderem, que eu tiverem aqui para salientar ainda. Então nós entendemos que esses pobres, eles precisam de atendimento, e saiu uma circular do Brás,
que os nossos irmãos precisam ter em caixa de 1 a 2 meses, 2 meses flexibilizando para mais o atendimento mensal. Então é quase que 3 meses de fundo de reserva para os pobres, para termos no nosso caixa um atendimento já de pronto e mais 1 ou 2 atendimentos para uma necessidade emergencial. Nesse caso, o primeiro mês que aconteceu essa repartição foi direcionado 40 mil para a Piedade, para atender com 20 e ficar com 20 de reserva. No mês seguinte aconteceu a mesma coisa, sobrou os mesmos 40, direciona 20 para a Piedade e fica 20 para a parte da construção, porque esses 20 vai atender aquele mês e tem uma reserva de 20 ou de 40, de acordo com a possibilidade de cada igreja, e assim sucessivamente. Mantém um saldo no caixa, e assim os irmãos devem fazer, para uma calamidade, para uma emergência, e nós vamos continuando os trabalhos, e a Irmandade continua colaborando, e nós colaboramos nível Bahia, e não faz falta no caixa da administração, e não faz falta também na sua vida. Nós colaboramos nível Brasil, Obra da Piedade e Calamidades. Nós colaboramos com exterior, que não é coleta, exterior é arrecadação exterior, devido à ordem da Receita Federal, até o nome muda, porque é um direcionamento para o exterior. Então é feita uma arrecadação enviada para lá, e tudo isso nós atendemos. Então tenham a certeza que o fruto que Deus prepara da vossa prosperidade, tirando uma porção que não vai faltar, mas é para tirar sempre. Não é colaborar um mês e 8 não é para colaborar um mês e não colaborar nunca mais, é colaborar de acordo com a nossa prosperidade, ensinar as nossas crianças a colaborarem nas reuniões de jovens e menores, ensinar as nossas crianças a instruir o caminho que devem andar. Estava vindo de Maceió na quarta-feira para Paulo Afonso, ou na quinta-feira, melhor dizendo, paramos na cidade de Palmeira dos Índios, e o Luquinhas estava ali, fomos lanchar numa loja de conveniência, e quando nós estávamos ali, o Luquinhas olhou para mim e falou assim: papai, você está vendo ali? Ele tem 9 anos. Eu fui olhar, ele começou a ler: vem cá, meu pai. E tinha ali um QR Code, tinha uma fotografia de um menino, e descrito ali o que de fato ele estava passando, as cirurgias que tinha feito, a necessidade para colaborar. Ele virou para mim e falou assim: olha, meu pai, você não poderia fazer um Pix aí? Eu olhei para ele e falei assim: você viu primeiro, você está sentindo? Ele falou: estou sentindo. Você sabe que você tem sua mesada? Tenho. Mas o senhor pode fazer e negociar comigo na minha mesada, eu estou sentindo. Eu falei: só espera um pouco. Me dirigi até aquela senhora que estava atendendo, interroguei acerca daquilo, porque são muitas fraudes, e a internet está aí, é muita gente querendo tirar vantagem nossa. Eu conversei com ela, ela falou: olha, isso aí é verdadeiro, nós colaboramos, toda a cidade colaborou com as cirurgias dessa criança, agora está tendo acompanhamento médico, se vocês sentirem, pode ajudar, que o fruto vai ser bem aplicado. Eu conheço a mãe dessa criança, a necessidade é extrema. Luquinhas olhou para mim e disse: vai fazer ou não vai? Preparei o celular e o valor, falei: diz o valor aí que eu abato da sua mesada. Entreguei o celular na mão dele para digitar o valor. Ele foi lá, fez a leitura, fez a oferta, e eu já fiz meu acerto por ele. É muito simples. Alguém às vezes requer, ou quer muitas vezes, irmãos, acredito que aqui não, mas em alguns lugares, reclamar dos diáconos, reclama das irmãs da piedade, sendo que Deus mostrou a necessidade para mim, para você. Teu vizinho, tua vizinha, você sabe o que ele está passando, as dificuldades. Teu parente, e agora eu vou reclamar porque a obra da piedade não chegou lá. Chegou para mim, toda a condição, o dever é meu e teu, de ir lá e atender o necessitado. Glória a Deus. Porque hoje podemos atender, amanhã poderemos estar sendo atendidos, como eu já fui várias vezes. Me pede para falar de coleta da missa, já passa de 9 horas, está certo? Está tudo certo, sim, está bem claro? Está tudo alinhado assim, está certo? Chamamos outro hino, Deus vai nos mandar a palavra. 144. É isso aí.
144. São 9h03. Não reparem, não é sempre que a gente passa aqui para cansar a irmandade. Então nos tolere no amor de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aguardemos em comunhão por meio de um dos seus servos. Nos mandará o Senhor a sua palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. 133 de Salmos. Não é porque são poucos versos, mas é o que o Senhor trouxe avante. O Senhor nos mostrou aqui 133 de Salmos. E é fato que os poucos versos eles casam bem com o horário que já se foi, né? Mas a exortação virá da parte de Deus, a excelência do amor fraternal.
um dos cânticos dos degraus de Davi. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla dos seus vestidos, como orvalho de erva, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vejam que ainda na lei já existia a necessidade de se rogar a Deus pela união entre os irmãos, que é a palavra desta noite, a excelência do amor fraternal. Queremos crer que Davi, quando recebeu o Espírito Santo, que recebeu, e ele foi guiado também em algum momento pelo mesmo Espírito. E alguém dizer, mas alguém poderá vir a dizer, mas fala-se do Espírito Santo na lei do Velho Testamento. Irmãos, Davi não falou e não escreveu, ele não profetizou acerca do Messias, senão pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Quando Davi menciona, e disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Glória a Deus. De quem falava Davi? Não era porventura de Jesus Cristo? Quando ouvia Deus com ele falar, Cristo não havia vindo, não tinha estado ainda na terra. Se a gente observar a profecia de Davi, talvez ela vinha antes das profecias do próprio profeta Isaías, que fora um dos profetas que mais profetizaram acerca da vinda do Messias. Mas Davi também faz parte desse ministério de profeta. Na época era dado como um ministério. Então ele anunciou estas coisas, e disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. O Cristo não havia descido dos céus ainda, para que ele já pudesse assentar à direita, para que Deus colocasse o seu inimigo, mas o adversário ele já havia sido expulso do céu a esta baixa terra. Glória a Deus. Como Deus hoje nos mandou a sua palavra à tarde na reunião da mocidade, lá em Apocalipse: ai, ai dos que habitam na terra, depois dos anjos terem tocado 4 trombetas. Ai dos que habitam na terra quando os demais tocarem as 3 últimas trombetas, que tudo isso vem lá do 7º selo que for aberto. E nós estamos aqui em tempos reais, mas hoje nós temos um refrigério, e a condição de estarmos congregados aqui a estas horas ainda, mesmo com horário excedente, não esquecemos isso, mas trazendo um repouso para as nossas almas, trazendo um recreio para o nosso coração. E essas portas se fecharão. Esta palavra que acabara de ser lida em este livro, das nossas mãos, serão tomados. Essa liberdade será cessada. Mas enquanto isso não acontece, irmãos e irmãs, é o convite de Deus para esta igreja aqui em Remanso: vamos armazenar mantimento dentro da nossa alma. Vamos armazenar o que a gente puder. E nós não vamos esquecer, porque a fé, porque nós já ouvimos aqui de diversas maneiras, ela se aperfeiçoa na necessidade. E toda promessa de Deus na nossa vida, Ele faz com que se materialize em nós, porque nós somos matéria. Aqui é uma condição humana que Deus nos tem dado. Então nós dependemos de obras materiais e espirituais. Mas como as obras espirituais se materializam? Porque o que é de Deus para aquele que crê tem endereço. O nosso corpo é o nosso corpo, é um corpo de carne, porque agora este corpo é templo
morada do Espírito Santo. E a promessa que foi feita lá pelo profeta Joel e também Ageu. E será que depois dessas coisas, quando o profeta descrevia a desobediência do povo de Israel, o distanciamento dele para com Deus, levou o homem de Deus, assim como o próprio Davi, que profetizou isso aqui, anunciou que isso aqui também é uma profecia. Este óleo está sempre sobre a cabeça, que é Cristo, que desce sobre a barba, quer dizer, a nossa face, o nosso rosto. E é necessário que brilhemos, para que enxerguem que no nosso rosto, na nossa face, está o brilho de Jesus Cristo. Sairás daqui brilhando, porque este óleo não surge por esta palavra. Sobre a cabeça a barba de Arão. Glória a Deus. Que representarão o sacerdócio de Deus. Aleluia, Senhor. E o que nós representamos na graça. Aqui estão os sacerdotes e as sacerdotisas. Glória a Deus. É preciso que este poder nos envolva e esta glória nos tome. Hoje o Senhor nos mandava na reunião da mocidade por conselho para aquela juventude acerca das vestes. Não tenhas vergonha, moça ou moço, porque alguém te identifica. Quando Pedro negou o Senhor, aquela mulher anunciou, e ele disse por 2 vezes: não estive com ele, não sou dos tais, nós vivimos com ele. E alguém olha para Pedro e disse: tu és deles, dos tais, porque a tua fala te denuncia. Linguajar cristão, irmãos, é diferente. Você é crente, irmão, e a tua veste te denuncia. Glória a Deus. A nossa veste nos denuncia. Então nós estamos aqui. Temos que ter também de Deus este brilho. Importa que sejamos denunciados àqueles que não creem naquilo que nós cremos. Importa isso. Sejamos ligeiramente identificados, tais como também identificados também seremos presos. Nos tirarão esta liberdade, mas enquanto esse dia não chega, tem muita gente gemendo na terra. Não é só crente que geme, não. Tem muita criatura, como diz a palavra, as criaturas gemem igualmente, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então nós estamos aqui fazendo o quê? Ouvindo a palavra. Objetivo maior: firmeza na fé, esperança de vida eterna, e a condição, irmãos, de sairmos anunciando o Evangelho do Reino para aqueles que nos servem, para os nossos familiares, para os nossos vizinhos. Ah, mas eu não tenho dom. Mas o brilho de Cristo que está em você fala mais do que muitas palavras. Tem alguém te filmando, tem alguém seguindo os teus passos, tem alguém olhando as tuas obras, tem alguém querendo identificar o seu testemunho, porque este alguém vai vir também por meio do teu testemunho. Glória a Deus. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla dos seus vestidos. Porventura nós não recebemos vestes novas quando batizamos? Glória a Deus. O Senhor não nos trocou a nossa roupa? E como mantemos esta roupa limpa e pura? Ouvindo a cada dia a palavra. É o óleo da unção que desce do trono da glória de Deus. Glória a Deus. Em algum momento erramos, é verdade, mas a palavra vai nos purificando. Vocês estão perante um sinédrio aqui. Isso aqui é um tribunal. Glória a Deus. Eu não estou na condição de juiz aqui. Estou apenas pregando o que Deus manda. Mas ao tempo que prego também estou ouvindo. E também estou sendo julgado pela palavra. E eu preciso também estar dentro dela. Porque eu também erro. Todos nós erramos. Mas a purificação está naquele a quem nós amamos com sinceridade. A quem nós servimos.
E aqui está a palavra, descendo sobre a orla dos nossos vestidos, sobre as nossas vestes. E dá para sentir isso. Eu espero que a irmandade esteja sentindo o que eu estou sentindo nesta manhã. Que todos estejam compreendendo a maneira como o Senhor nos revela de pregar e nos deu a graça de compreender este mistério. E diz ainda que esta excelência, o amor fraternal, é semelhante ao orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Irmãos, o orvalho descer no deserto não é algo atípico, não é algo diferente. E o orvalho de Hermon, ele não deixa de cumprir a sua missão. Será que não cai um orvalho aqui do céu agora? Será que nós não estamos sendo refrigerados de fato pela palavra? Glória a Deus! E nós habitamos em uma terra contaminada pelo pecado. O mundo está deserto, Jerusalém está deserta, porque matou os profetas, apedrejou a todos que foram enviados, não aceitaram. E o Senhor disse: quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como as galinhas ajuntam debaixo das suas asas os seus pintinhos, e tu não quiseste. Em verdade vos digo, Jerusalém, que a vossa habitação ficará deserta. E está deserta, mas aqui tem orvalho. Você veio em uma situação e vai voltar numa situação melhor. Glória a Deus! Envolvido por um deserto muito grande, de muitas coisas que te cercavam, mas só a visitação de Deus, uma palavra como essa, é suficiente para mudar o curso da nossa vida. Aleluia, Senhor! Para mudar o rumo da nossa Glória a história, Deus! para transformar a nossa maneira de agir, para transformar a nossa maneira de falar, para transformar a nossa maneira de pensar, para transformar a nossa maneira de aceitar. O que está faltando na vida de alguém é só aceitação. Aceita a vontade de Deus, irmão. Aceita, irmão. Fala como Maria, depois de receber o anúncio do anjo Gabriel: eis aqui a serva do Senhor, Glória a Deus! cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Glória a Deus! Glória ao nome do Senhor, que desce sobre os montes de Sião, porque ali, que é o aqui agora, ali de Davi é o aqui agora. Glória a Nesta Deus! noite, esta igreja, este povo reunido e congregado, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quer bênção maior que esta? Glória a Deus! Quer prova de vida maior do que esta aqui? Não pode existir. Leva contigo a vida, porque a morte teve que se afastar de você. Glória a Deus! Quantas vezes o inimigo, com as suas legiões, tentou te caçar, em algum lugar até te achou, mas não tocou em você. Glória a Deus! Deus não permitiu. E que homem há, como disse este pregador aqui, este profeta aqui, que homem há que viva e não veja a morte. É homem e mulher que tem poder de livrar a sua própria alma do mundo invisível que nos cega. Nenhum de nós. Mas aqui está a palavra que nos dá guarida. Esta palavra nos blinda, nos protege, nos esconde. Se é vida, a morte está repreendida por esta. Glória a Deus! Afasta a tua casa, glorificando o Aleluia! Senhor. E verá que os teus dias serão melhores. Glória a Deus! Missão, maior a visitação de Deus ao nosso Senhor. Aleluia! Maior a terra, maior o estudo de Glória a Deus! maiores serão os teus dispensados sobre a sua igreja. Deus seja louvado. Amém! Nosso irmão Manuel fará a oração de agradecimento. Ajoelhados agradecemos a Deus. Glória a Deus! Altíssimo soberano Deus, na tua presença santa, nos ajoelhamos.
Espírito, Pai. Mais um dia, e esta oportunidade santa e maravilhosa, Senhor eterno, de nós estar dentro da Tua casa, Senhor eterno. Te damos graças, Criador do Celeste Justo, porque Tu preparou este culto de louvores ao Teu santo e poderoso nome. Estamos agradecidos porque da Tua parte não nos faltou a guia e nem a direção do Teu Espírito. Te damos graça, Criador eterno e justo, pelo bom comparecimento da Irmandade, pela visitação do Teu Espírito dentro dos nossos corações. Te damos graça por ter abençoado o Teu servo na presidência, que da Tua parte não faltou a luz e nem a guia do Teu Espírito, Deus eterno. Que estamos agradecidos pelas obras, contada e manifesta, Senhor eterno, que aumentou a nossa fé diante da Tua presença gloriosa. E nós te damos graça muito mais, Senhor eterno, pela Tua santa e gloriosa divina palavra, que Tu mandou nesta noite, esta palavra tão santa, tão maravilhosa, que aumentou a nossa confiança, a nossa convicção, eterno e justo, que nós estamos caminhando para o reino da Tua glória. Nós te damos graças, ó Deus eterno, porque a cada momento da nossa vida, que nós caminhamos nesta graça santa, estamos mais longe do mal e perto de Deus eterno. Assim, glorioso Pai, eterno e justo, leva a Tua igreja aos seus lares, Senhor eterno, provisório, te pedimos, ó Deus eterno, os Teus filhos irão viajar hoje ainda, Senhor eterno, envia o Teu anjo, guarda os Teus filhos pelo amor de Deus, Senhor. Que estamos agradecidos, ó Deus eterno, porque sentimos a presença do Teu Espírito dentro do nosso coração, e ainda te pedimos, ó Deus eterno, passeia aqui no nosso meio, coração vazio, quantos estão aqui nesse jogo, que sentimos um abraço espiritual, glorificado pelo santo nome, ó Deus eterno, no nome de Jesus Cristo, tira de nós a frieza, abraça nós, ó Deus eterno, com a Tua presença, Pai eterno, e que cada um de nós, no fundo da nossa alma, possamos glorificar o Teu santo eterno. Por tudo nós te damos graças, Deus eterno, no nome amado do Teu Filho Jesus Cristo, que a Ele seja dada honra, louvor e glória para sempre. Amém. Amém. 133 é alguém não queremos nos despedir. Glória a Jesus. Louvado seja o Teu nome. Estavam reunidos ali no espaço bíblico infantil 5 meninos e 10 meninas. Eles cantaram o hino 442, 441, 454, 445. Tivemos ali as nossas irmãs cuidadoras e Deus preparou o tema bíblico. Lá eles estavam se deliciando na multiplicação dos pães, sendo ensinado a acreditar nos milagres e na multiplicação dos pães de Deus na nossa vida. 1, 3, 3. Oh,
reunião de evangelização no assentamento Canaã, na próxima terça-feira. Quem estiver livre deve fazer parte desta missão, porque vai estar também contribuindo por meio da obediência, por meio da evangelização para a salvação das almas e preservação também da nossa fé. Quanto mais nós nos esforçamos para agradar ao nosso Deus, mais somos presenteados com seus mistérios divinais. Assim que a paz de Deus, a sua graça, o seu amor, os conselhos da sua palavra, a excelência do amor entre estes irmãos e irmãs, permaneçam